Opa, estamos ao vivo agora, coisa boa. Logo mais está entrando aí o Jurandir Cel, tá? Um prazer grande ter a oportunidade de conversar com ele essa noite, conversar com uma pessoa que é referência grande nesse meio da educação e planejamento financeiro. E a gente vai trocar aí boas ideias, bons insights e aí muito aprendizado para todos que estiverem por aqui certamente hoje, tá? Então vamos lá, o Jurandir deve estar entrando aí, eu vou estar de olho aqui só para que já possa... Bom, já está por aqui, então maravilha. Vamos lá. Para falar com a gente agora. Ótima oportunidade, na verdade, de poder trocar essa ideia. Oportunidade de muito aprendizado, de boa troca por aqui. Boa noite. E aí, tudo bom, Jeremy? Tudo bem. Como é que você está, Leandro? Tudo certo? Tudo bem, muito bom. Que bom. Muito feliz aí com a oportunidade de a gente poder trocar essa ideia hoje aqui. Aprender um bocado mais com você também, te escutar e a gente partilhar esse espaço aqui também para quem vier tirar dúvidas, enfim, trazer aí um pouco para a gente também nessa noite. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado pelo convite, Leandro. É um prazer falar com Coisa você. boa. Você está em Fortaleza? Estou em Recife. Recife, tá bom. Isso. Bom, então é isso, Jurandir. Agradecer mais uma vez, tá? É muito importante, muito bacana ter a oportunidade de conversar com alguém que é referência daqueles que são as suas referências. Então, é assim que eu me sinto aqui hoje, tá? E aí até pedir rapidamente para que você possa, enfim, se apresentar, trazer um pouco aí da tua trajetória para quem porventura não te conhecer. Agora é coisa longa, né? Já que você tem uma trajetória bastante ampla aí. Mas se você puder trazer aí dos passos mais recentes e do teu começo, e de cara até para balizar um pouco, eu vou trazer aqui já uma pergunta para você, né? Para você mesclar com essa tua apresentação, na verdade, trazendo um pouco aí da tua jornada. Como é que era, Jurandir, falar de planejamento e educação financeira quando você começou isso lá atrás? Bom, a gente diz que vai ficando velho, o currículo vai ficando grande, né? Então, o tempo vai passando, você vai trabalhando e vai ficando com um currículo grande. Né? A boa coisa é que não tem currículo, porque você é novo, né? Mas, na verdade, eu comecei muito por uma questão familiar. Né? A gente teve... Eu perdi meu pai muito cedo e minha mãe não tinha muito traquejo para finanças. Aproveitando já, em nome dela, desejar um feliz Dia das Mulheres para as mulheres que estão aqui nos ouvindo, né? Então, a minha mãe foi uma pessoa muito, muito especial. Ela decidiu que a família teria que se focar nos estudos, né? Que era a única chance de a gente mudar. Eu comecei ajudando a minha mãe e naquela época de inflação alta, a gente nem sabe o que era, mas a inflação era muito, muito grande. Então, a gente tentava transformar rapidamente a nossa moeda ou em mercadorias, né? Ou em obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, as ORTNs, né? que eram títulos que a gente comprava ainda em papel, etc., para a gente tentar se livrar da inflação. Né? E aí eu, ajudando em casa, de repente comecei a ajudar parentes, de repente comecei a ajudar amigos e amigos de parentes. E um dia eu encontrei com um cara que eu acho que é realmente o cara que trouxe esse planejamento financeiro para o Brasil, foi o Lois Frankenberg, né? Que esse cara realmente foi o pioneiro dos pioneiros, né? O Lois que escreveu lá Seu Futuro Financeiro, etc. O Lois disse: Jurandir, você é um planejador financeiro. Eu disse: mas o que é isso, né? Ninguém sabia o que era. E aí nós começamos, então, a trazer para o Brasil o CFP, né? Que hoje é Planejar, certo? E a gente começou a estudar um pouco mais isso. E quando a gente viu que a inflação tinha sido bastante controlada, quer dizer, nós temos inflação hoje, mas comparado com o que a gente tinha, é pequena. E aí, quando a gente sentiu aquela inflação controlada, a gente viu que o crédito ia voltar, ia pegar pessoas que não tinham experiência nenhuma com o crédito, né? E os investimentos passariam a ser mais sofisticados. Então, eu tinha, durante a década de 90, um curso para gerentes de banco, certo? Foi um curso que eu dei umas 150 vezes, de renda variável. Era um curso de 3 dias. E eu, no final dos anos 90, eu estava extremamente cansado daquele curso, das minhas aulas na UFSC, etc. E eu resolvi fazer um pós-doutorado, um doutorado, né? E fui estudar um cara que não era assim tão conhecido, que era o Daniel Kahneman.
e o Amos Tversky, né? E ainda usando como referência o Vernon Schmidt, porque eu usei um jogo na minha tese, né? E o Vernon Schmidt era muito criticado, essa ideia de que jogo pudesse simular o comportamento. Eu peguei essas referências e, para minha sorte, eu fiquei um ano no Canadá. Quando eu voltei, o Vernon Schmidt e o Daniel Kahneman ganharam o Prêmio Nobel de Economia. E aí aquilo me deu uma bela projeção, né? E aí eu também entrei num grande projeto que foi a Expo Money. A Expo Money foi a maior feira de educação financeira. Nós ficamos 13 anos, chegamos a estar em 14 cidades, Recife várias vezes aí, né? Saudade das feiras, né? Todo o Nordeste a gente fazia. Então esse evento, esse foi um negócio grande. Depois eu comecei a escrever 4 anos para o Banco Itaú. Eu criei aqui na UFSC, em 2002, a disciplina de Finanças Pessoais, que é optativa para todos os cursos, né? Então, eu criei essa disciplina, escrevi 4 anos para o Banco do Brasil, depois fiquei quase 9 anos no programa Uso Consciente do Dinheiro do Itaú, que era vinculado à sustentabilidade. E hoje eu estou na Warren, que é uma corretora super legal, né? Estou fazendo geração de conteúdo. Eu, há 1 ano e meio atrás, pensei em fazer uma semi-aposentadoria, mas eu senti que eu ainda tinha alguma coisa para dar, né? Eu achei que era um desperdício parar, né? E aí continuei, enfim, estou aí, a questão de 1 ano atrás, entrei nas redes sociais, que eu nem tinha, né? Então estou aí, foi essa trajetória, uma trajetória... Fiz também depois um pós-doutorado em psicologia cognitiva, em Bruxelas, né? Que na verdade pós-doutorado é um estágio, que você fica 1 ano fora. Escrevi 2 livros lá, com 2 professores de lá, né? O Finanças Comportamentais e Desejo de Decisão, os 2 que são vendidos na Amazon, né? E foi isso, essa foi minha carreira. Durante um tempo eu atuei como planejador financeiro, mas não gostei muito, né? E aí acabei parando de fazer consultoria financeira, né? Então não faço mais consultoria financeira. Foi isso. Bastante resumido aí até, né? Bastante resumido. Eu tive a oportunidade de ver aí muito de sua trajetória de pesquisas e acompanhando mais o seu trabalho, que de fato tive a oportunidade de ver, de conhecer mais de perto quando cruzei com você aqui no Instagram, né? Já tinha visto o livro, aquele primeiro seu, eu acho, primeiro que eu vi, na verdade, né, da Expo Money, o Árvore do Dinheiro, né? Exato. E depois a versão mais recente, mas que ainda assim, não sei se teve atualização dele depois de 2013, mas é bastante interessante, é muito bom. Eu precisaria fazer, né, mas acaba que eu ficando com preguiça, mas eu preciso fazer, muita gente tem me cobrado, né, de fazer uma atualização. Se bem que livro aqui no Brasil, né, é um negócio complicado, né, porque... aliás, não só livro, né? Quer dizer, o direito autoral aqui as pessoas não dão muita bola, né? Então se copia a exaustão, né? Você entra nos sites aí, quer dizer, sai um livro, 2 dias depois já tem o PDF do livro lá, né? Então isso desestimula muito, né, os autores, né? Hoje, para você ganhar algum dinheiro com livro, você tem que vender 500 mil exemplares, né? Então, difícil isso, né? É uma pena. Mas eu prometo que logo eu faço uma versão nova, que ele está bem desatualizado. O último foi 2013 mesmo, a última atualização dele, da Árvore do Dinheiro? Eu acho que é 2013, 2014 lá na Amazon, né? Só em formato digital, né? Que ele está lá, né? Isso, digital. Que bacana, muito bom. Aí os cases, vários exemplos que tem são muito interessantes, né? Eu gosto bastante, muitas histórias. Eu não sei se é nele que você chega a falar ou no das 4 dimensões, né? Que você fala do caso de uma palestra, algum evento que você teve e que depois, ou foi um contato que você recebeu por e-mail, enfim, a pessoa que foi para um evento seu e disse que refletiu muito e trocou um carro, um BMW, não sei, uma Mercedes, por uma bicicleta, e que isso aí causou muita revolução na sua cabeça, porque você percebeu o impacto que podia causar na vida das pessoas, né? E eu acho que isso é, ao mesmo tempo, gratificante, intrigante, desafiador e traz muita responsabilidade para o trabalho que quem trabalha com essa área financeira pode impactar na vida dos outros, né? Isso eu lembro que eu escrevo na revista RI há
eu acho que já fazem, deixa eu ver, eu estou no número 69, são 7 anos aí que eu escrevo lá na revista RI, né? E alguém escreveu para mim e disse assim: João, muito obrigado, você me fez trocar acho que uma BMW por uma bicicleta, né? Eu disse, pô, eu acho que eu fiz fazer um péssimo negócio, né? Me explica melhor esse negócio. Então ele disse que depois de um artigo lá que ele tinha lido, que ele estava muito cansado e tal, e estava querendo comprar um carro, porque ele perdia muito tempo no trânsito, né? E o que eu sempre falo, né? Olha, cuidado, a vida passa, né? E eu trabalho muito com essa ideia de você evitar os gastos dos bens posicionais, né? De você gastar para se diferenciar dos outros, né? Para ganhar status social. Todo ser humano busca status social, né? Nós queremos status social, quer dizer, a gente quer ser respeitado, né? O problema é que nas cidades grandes, o status social se fragmenta muito, né? Sei lá, se você vê numa cidadezinha do interior, as pessoas conhecem quem está ali nas suas várias dimensões, sabe quem ele é na família, quem ele é na igreja, quem ele é na festa da família, quem ele é no jogo de futebol, né? A gente consegue ver as pessoas, né? Quando a gente entra nessa sociedade mais fragmentada, ou sociedade líquida, como alguns preferem, né? A gente tenta carregar quem nós somos, né? Por marcas de status, né? Então o cara compra lá um relógio, né? Que não é o meu caso aqui, um Richard Mille, não sei o que, paga lá 1 milhão por esse, para ele dizer que ele é um cara que tem muito dinheiro, né? Se a gente olhar aí quantos perfis nas redes sociais, né, estão o tempo todo tentando mostrar riqueza, né? Carro, viagens, vinhos caros, né? Então eu sempre digo assim, olha, cuidado com isso, porque, sei lá, esse status pelo consumo, ele é muito volátil, né? Eu acho que a gente tem que ter status realmente por aquilo que a gente fez, né? Por quem a gente é, né? Não por aquilo que a gente consome, né? Então, nesse artigo, ele realmente me disse que tinha trocado, né? E aí ele estava feliz com a bicicleta, né? Que estava muito, muito contente, né? Eu nem sei como você lembra disso, eu nem lembrava mais. Eu, na verdade, fui olhar, eu, como tenho, enfim, exemplares aí do Kindle, e tem alguns livros, eu acho que eu tenho 3 ou 4. E aí, da semana passada para cá, eu fui ver as partes grifadas, porque é que me chamava mais a atenção, e fui tomando nota para algumas coisas aqui, tentar memorizar, a gente trazer algo e compartilhar com quem, porventura, não teve a oportunidade de ler ainda, de acompanhar alguns dos seus livros aí, de tanto conhecimento. Você vem compartilhando muito conteúdo também. Eu tenho visto no podcast, né? E não sei se frequentemente também para Forbes, né? Então tem muita coisa boa que tem saído, tem muito conteúdo rico, tem sido muito bom ver isso. Eu tenho podcast com a Warren, né? A gente já tá indo para o 20º podcast. Uma por semana, toda sexta de manhã, sai alguns artigos, 1 ou 2 por semana lá na Warren, né? Alguns vídeos lá no canal do YouTube da Warren. E tem os meus artigos na revista RI, que sai todo mês. Hoje saiu um, né? revistari.com.br, vai lá, ou no meu site, né? Jurandir Cel, saiu um. E eu tenho trabalhado muito com essa ideia dos 50 a mais, né? Da longevidade. É um assunto que me interessa muito, que foi o assunto do livro 4 Dimensões, né? Então, estou com um projeto lá com a Forbes para falar para os 50 a mais, né? Então é isso, lá tem também os artigos que lá não tem uma periodicidade muito certa, 15, 2 ou 3 semanas eu ponho um artigo lá, não é tão certo assim. Tem um termo que fala sobre isso, eu não sei se bate exatamente com os 50 mais, mas é a economia prateada, né? Eu não sei se você já viu falar sobre, né? Que fala... É bastante interessante. Se você olhar, quer dizer, logo ali na frente, né, em 2050, a metade da população brasileira vai ter mais de 50 anos, não é? É muito grande isso. Sei lá, quando eu fiz 50 anos, a gente tinha 10% da população com mais de 50. Né? Hoje a gente já está com quase 18% mais 50 e nós vamos ser 50%, né? Aí eu já espero estar em 80 a mais, né? Mas então é muito rápido, né? Esse envelhecer da população brasileira. Mas o problema é que a gente tem que pensar que envelhecer,
o James Volpel, né, que é o diretor do Max Planck, do Instituto de Longevidade lá da Alemanha, ele diz o seguinte: não é que nós estamos ficando velhos por mais tempo, é que nós estamos mais tempo ficando jovens, né? Nós aumentamos o período de vida adulta, né? Veja que o primeiro leão de ouro da publicidade brasileira foi aquele comercial genial do Washington Oliveto, né? Que era o homem de 40 anos, né? Então, o comercial, para quem está nos ouvindo aí, vai lá no YouTube e procura, porque ele é realmente fantástico, né? Então, diz assim: empresário, pare de discriminar, tire aquela frase, não aceitamos pessoas com mais de 40 anos, né? Veja que há 40 anos atrás, um homem de 40 anos já era velho, tanto que os caras não aceitavam mais dentro das empresas, né? E aí hoje ainda a gente tem essa ideia de que o cara de 60 anos, se você olhar, sei lá, eu em novembro, eu passo a ser colocado, quer dizer, representado como um cara de muleta, né, para estacionar o carro, né? E felizmente eu ainda tenho uma capacidade física bastante grande, né? Então eu acho que esse ressignificar, né? Porque na verdade, quando você pensa, mas não seria 60? Mas antigamente, sei lá, quando um homem há 30, 40, 50 anos atrás, ele estava com 50 anos, ele olhava para frente e ele tinha 10. Agora, quando eu aqui olho com 60 anos, eu tenho 30 anos de expectativa de vida. Eu tenho amigos que estão chegando aos 80 e ainda com uma capacidade, né? Uma capacidade muito grande, né? Se você olhar o Abílio Diniz aí, é um exemplo, né? Certo? Esses dias a Bruna Lombardi com uma foto, né? Belíssima. Então, se a gente for olhar, essa capacidade de trabalho, para quem soubesse cuidar, vai muito adiante, né? Só que tem que começar a cuidar quando é jovem. As pessoas pensam que a preocupação com a longevidade é quando eu ficar velho. Não, você precisa cuidar desde muito cedo, né? Da tua longevidade. Da base, quer dizer, cuidar do teu capital físico, né? Imagina, tem pessoas da minha idade que não conseguem subir um lance de escada. Você tem que precisar cuidar do teu capital físico. Se você começar, sei lá, fumar, se você começar a usar drogas, se você começar a ter um colesterol alto, isso não vai afetar a tua saúde física. Mas daqui a 20 anos, o peso disso é imenso, né? Então você precisa cuidar desde já. Sei lá, financeiro. O cara não adianta chegar aos 60 anos e querer cuidar das finanças. Até adianta, né? Mas se ele começar a cuidar desde os 25, né, o impacto é muito grande, né? Então precisa cuidar de tudo isso. Muito bom. E aí você traz até, você fala de capital, você fala do físico, você fala do financeiro. Isso tem uma similaridade muito grande, até com o que eu conversei muito tempo com um amigo semana passada, e de vez em quando converso com algumas pessoas também, né, de 4 pilares que eu digo que são de sustentação em relação a o que é a vida de uma pessoa. Cada um vai ter a sua quantidade de pilares, né? 3, 4, 7, enfim. E aí eu vejo que os 4 que eu considero, eu descrevo de outra forma, mas tem uma similaridade muito grande com as 4 dimensões que você traz também, né? E aí, bom, eu vou deixar já para você falar. Você já falou aí do capital físico e do capital financeiro, né? O outro é o nosso capital social, né? O que eu sempre falo, digo, olha, ter amigos custa caro, ter uma família custa muito caro, você ter filhos custa caro, mas não caro financeiro, custa caro em termos de tempo, você precisa se dedicar, quer dizer, o sujeito que não se dedica à família, ele vai perder a família. Se você não se dedica aos amigos, tem gente que acha que é possível ter amigo simplesmente pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Não, a gente precisa gastar tempo, né? Então, cuidar desses amigos, etc. E o capital intelectual, né, que talvez seja um pouco mais difícil, porque as pessoas pensam que é trabalho, né? Também é trabalho. Mas capital intelectual é você ter capacidade de ser contemporâneo a você mesmo, né? É fácil a gente identificar alguém que não tem capital intelectual, né? É o cara que diz assim, no meu tempo... O cara que diz, no meu tempo, o cara tem baixo. Porque se você está vivo, é teu tempo, né? Então, você não pode dizer, no meu tempo, né? Não é? E outra coisa que denota baixo capital intelectual é o preconceito, né? Todo preconceituoso é um cara pobre em capital intelectual, né? Porque hoje não é aceitável você ter preconceito, né?
Então, qualquer tipo de preconceito, né, representa baixo capital intelectual, né? É uma coisa inaceitável, né? A questão do preconceito de qualquer natureza, né? Independente do que seja. Quer dizer, preconceito é um conceito que vem antes, né? Quer dizer, é alguém que não pensou. Então, eu acho que então se a gente cuidar desses 4, né? E aí existe um outro que talvez esteja... Quando a gente escreveu o livro, a gente entrou num problema. Paramos 3 meses o livro. Um consenso, eu acho, né? Não, mas ficou o quinto, que era a religião, né? Será que religião é um pilar? E para muita gente né? Então a gente pensou, a gente olhou para a quadriga, né? Que é aquele 4 cavalos puxando, né, uma biga, que foi muito importante, né? Na mitologia dizia que Zeus fazia raiar o dia numa quadriga, né? Vencia a noite numa quadriga, né? E a quadriga lá na antiguidade sempre era representada por uma mulher de peito nu, né? E aí quando veio a Idade Média, inclusive algumas descobriram, né? Colocaram um manto, né? E aí colocaram os símbolos religiosos, né? E tem a quadriga lá que está em cima do portal de Brandemburgo, que realmente tem os símbolos religiosos, mas ela está com um peito nu, né? Um seio nu. E para dizer o seguinte, olha, existem os valores, mas existe também o livre-arbítrio, né? Então nós dissemos que a religião, para alguns, ela simplesmente não existe, né? Porque tem muitas pessoas que não têm religião outros, sei lá, ela é importante, e para outros ela é fundamental. Seria até um demérito se você colocasse como uma força, né? Como um pilar, porque ele está em cima, né? Então é isso que a gente pensa, os 4. E os teus? Quais são os teus 4? Boa, eu costumo dizer que é o social e familiar, então envolve essa questão, tem essa similaridade nesse, né? O outro eu costumo dizer que é o espiritual não necessariamente ligado à religião, mas ao seu lado espiritual, ao seu lado de equilíbrio consigo mesmo, com o que você tem nesse exterior, para que você tenha realmente, em busca muito disso, do equilíbrio, cada um no seu, mas aí eu vou prezando pelo meu. Então, social, familiar, espiritual, tá? A saúde, e o técnico profissional. Então, técnico profissional, eu digo, quanto a estudo, quanto a leitura, quanto a alinhamento de trabalhar, de aprofundar, de estar em dia com o que eu gosto, de estar preparado para oferecer o melhor. E aí é muito interligado e muito desafiador, eu acho, ter esses 4 pilares, vamos dizer, fincados no chão. Então, você ter os 4 quer dizer que você está em pleno equilíbrio, é uma mesa, né? Se tem um deles que está um pouquinho desequilibrado, é aquela mesa que está meio bamba. Você bota ali o café e é capaz dele derramar um pouquinho. Para manter o equilíbrio nesses 4, eu considero sempre extremamente desafiador. E em vários momentos eu até digo que consegui, em tantos outros, talvez a maioria, eu esteja correndo atrás de algum deles que terminei por não conseguir equilibrar da melhor forma. Então é sempre uma corrida e termina sendo muito interessante também, né? Porque é desafiador, você está sempre correndo atrás de algo mais, sem poder descuidar do outro. Então, um malabarismo, de certa forma, porque sempre tem muitos desafios profissionalmente, né, tecnicamente falando, sempre tem algo novo para desenvolver, aprender, projetos para entrar, enfim, para a gente ampliar as questões sociais, familiares, a saúde, né, e naturalmente você ter esse equilíbrio, isso exige bastante, né? Mas as 24 horas são as mesmas, né? Então, o desafio está aí para a gente cuidar, correr atrás. Quando eu falo em equilíbrio, eu gosto muito de usar o equilibrista de prato, né? Então, se você vê o equilibrista de prato, sempre tem um prato em desequilíbrio, né? É verdade. Qual é o segredo dele? Ele dá o toquinho naquele que está desequilibrando. Então, eu digo que existe, né? A minha formação de engenharia, né? Existe o equilíbrio estático e o dinâmico, né? O estático todos nós vamos alcançar. Tomara que demore, que é quando a gente morrer. Aí a gente está no equilíbrio estático. Até lá é equilíbrio dinâmico. Então não tem como você ter essa mesa com os 4 certinho, né? Sempre tem um que está fora, né? É natural isso, né? Ao longo da vida da gente, sempre existem, sei lá, hoje eu acho que quase todos nós estamos bastante desequilibrados do ponto de vista social, né? Eu, pelo menos, sinto um desequilíbrio muito forte no lado social, quer dizer,
A gente não está conseguindo ver os amigos, a família está distante, né? A universidade, eu tenho sofrido muito com esse distanciamento da aula não presencial, né? Eu sempre gostei desse... Então, eu acho que é um momento de um profundo desequilíbrio, né? Que eu sinto comigo nesse social. Eu acho que muita gente... Então, a gente tem que ter uma certa... A gente não pode ser muito exigente com a gente mesmo, entende? Eu acho que a gente tem que ser, porque nós não somos perfeitos, né? Nós somos seres imperfeitos, né? Então, não tem como a gente querer a perfeição, esse equilíbrio pleno, né? Eu acho que são coisas para a gente perseguir, mas sempre entendendo que conseguir tudo não dá, né, Leandro? Assim, não adianta a gente se cobrar. Você é um cara muito jovem, às vezes eu vejo que muitos jovens querem se cobrar, quer dizer, cobrar essa perfeição, né? E essa ideia de sucesso, né? Como se todo mundo pudesse alcançar o sucesso, né? E o sucesso é muito em efeito comparado, né? Eu tenho sucesso ou não com quem que eu queira me comparar, né? Então, eu acho que a gente deve buscar muito mais paz de espírito, tranquilidade, do que simplesmente correr alucinado atrás de sucesso, né? É muito bom, e até a razão pela qual eu falo muito isso, né? Em alguns eventos, palestras, às vezes até em curso, né? Dependendo do momento, eu gosto de começar com essa reflexão, né? Aí para você até que está nos ouvindo, não está tendo a oportunidade de falar agora do outro lado, enfim, quem vai ouvir depois do podcast, qual é uma palavra que significa ou que representaria felicidade para você? Eu? E aí na sequência, Tá. não, eu digo na verdade, aí na sequência, mas era até bom saber de você, mas felicidade, sucesso e riqueza. E normalmente, Jurandir, é incrível como, se a gente pede para as pessoas externarem isso de alguma forma, o que é sucesso de um é a riqueza do outro, que bate com a felicidade de um terceiro. E a gente vê que é muito particular, é muito pessoal, vem muito da herança, do que cada um viveu, construiu, do que almeja. E o nosso DNA é diferente, a nossa impressão digital é diferente. Então, cada um, eu costumo dizer que 10 pessoas olham para uma mesma nuvem e veem 11 coisas diferentes, né? Então, eu trago isso até para um pouco do lado que eu trabalho, planejador financeiro, de que apesar de trabalhar com dinheiro, com vida financeira, meus valores são outros. E a gente vê cada vez mais quem trabalha com isso na internet está pregando muito o quê? Vem para isso, vem para aquilo, e vamos fazer tantos mil. E vai, ou seja, uma corrida louca por valores que esquecem outros valores que a gente tem de vida, o que está na cabeça e o que está no coração. E termina por causar uma corrida que muitas vezes tem o foco algo que é mais equivocado, né? Então, isso é muito importante. E é muito bom ter a oportunidade de conhecer e acompanhar mais do trabalho de pessoas mais experientes. A título de conhecimento, eu não falo aqui nem de idade, por mais que todo mundo gostou aí quando você falou, de que você em breve vai estar representado nos estacionamentos por aquele senhorzinho com a mão nas costas e a bengala, né? Mas é muito bom o fato de você surgir uma pandemia que de repente você está aí parado sem se ver em sala de aula, como você descreveu aí, enfim, na tua entrada de rede social, e você viu que podia falar para muito mais gente. Que bom que vem falando, né? Muito bom compartilhar tudo isso, todo o teu conhecimento, e a gente poder ver uma visão, né? Ter acesso a uma visão que é diferenciada de muito do que planejadores ou influencers, ou não importa a palavra que queiram descrever, trazem hoje em dia nas redes sociais. Então, o equilíbrio que você traz para tudo isso é sensacional, é diferenciado de fato. Isso é muito bom, é muito gratificante. E para quem não sabe o que a gente estava falando, foi um delay, para quem não sabe o que a gente estava falando das 4 dimensões de uma vida em equilíbrio, é um dos livros que o Jurandir tem, tá? E está disponível lá na Amazon, né? Então tem que fazer essa propaganda aí para você, porque é também muito interessante. Cada capítulo falando ali de um capital que a gente tem, o capital físico, enfim, financeiro, intelectual, e é mais uma leitura, mais conhecimento, não só seu, né? Isso foi com outros 2 autores também. Eu com um cara... E a gente foi muito bem brindado com isso. São 2 pessoas que eu adoro, né? Um é o Martim Iglesias, né? Que é gerente de educação para investidores do Itaú. É um cara que eu tenho profunda admiração por ele. É uma pessoa diferente, sabe? Vale a pena conhecer. Para quem quiser seguir Martim Iglesias, ele é fantástico, né? E o outro é a Denise Rios, que hoje é diretora de sustentabilidade da Natura, né?
Nós escrevemos os três, nós estávamos nessa época os três no Itaú, né? Então, é muito legal. Mas deixa eu pegar aqui um pouquinho o que você falou da felicidade, né? Então, eu acho que a felicidade, ela é resultante, eu gosto muito do número 4, né? Mas é prazer, pertencer, propósito e transcendência, né? Eu acho que essas quatro coisas, elas são fortes componentes lá do prazer. O prazer é aquilo que dá no nosso lado animal, certo? O que te dá prazer? É o cérebro rápido lá do Kahneman, né? Então, se você pensar o que te dá prazer, né? Então, sei lá, cada um tem várias coisas, tomar um banho de mar, ou sei lá, comer, ou tomar uma cerveja, tomar um vinho, sexo, né? Um abraço, o lado, enfim, andar de bicicleta. Cada um tem, ou pescar. O que pode ser prazer para um pode ser uma tortura para outro, né? Ir numa rave, sei lá. Então, o dinheiro é muito poderoso para nos dar prazer. Por isso que eu acho que é um erro você tirar o supérfluo da tua vida, porque geralmente o supérfluo está ligado ao prazer, né? Então, eu acho que é pobre você tirar o prazer da tua vida, só se você estiver endividado. O segundo é o pertencer, amar e ser amado. E aí entra talvez o maior segredo, porque quando eu penso em amor, eu posso pensar no amor carnal, esse amor de um pai por um filho, a mãe por um filho, o homem por uma mulher, um homem por um outro homem, sei lá, enfim. Então, mas também existe o amor social, esse amor do distante. E aí que eu digo que quando a gente tenta pertencer, muitas vezes a gente consome. E o retorno desse consumo geralmente é baixo, né? Geralmente é baixo. Não é que não funcione, evidentemente que você conseguir, de repente, sair com a pessoa que você gosta para comer uma pizza, se vestir bem, ter um pouco de... São coisas importantes, né? Terceiro é propósito, né? Propósito, eu acho que isso é uma coisa fundamental, né? O que gera propósito? É você sentir que você está mudando o mundo. Eu, em 1983, eu e mais 2 amigos, nós queríamos conhecer o interior do Nordeste. A gente via um Nordeste que a gente olhava na televisão, e cheio de preconceito, né? E nós, então, pegamos um Fiat 950 e resolvemos sair de Florianópolis, fomos até Belo Horizonte, Feira de Santana, e pegamos a 116 até Fortaleza, conhecendo o interior, numa das maiores secas do século, né? E a gente viu, aquilo mudou completamente foi uma escola de Brasil, né? Porque eu vi quão valente é o sertanejo, né? Eu chego a ficar arrepiado, assim, porque era um negócio impressionante aquilo, né? E naquela época não tinha Bolsa Família, tinha frente de trabalho. Então, o que era aquilo? O sujeito ia carregar terra e pedra para fazer barragem. E com um carrinho sem roda, puxando numa lona. Era um negócio impressionante, né? E a gente perguntava, para que você está fazendo isso? Ele disse, para nada, senhor. Isso aqui vai... Senhor, não, para nada, rapaz, né? Porque eu era jovem. Vai vir a chuva e vai levar tudo embora. Então, aquilo era quase que um castigo. Agora, imagina se ele soubesse que ele estava fazendo um negócio que realmente ia melhorar a vida dele. Aquilo é um ato de glória. Então, se você pensa, um cara que carrega pedra, pode ser tortura, ou ele pode pensar, pô, eu estou fazendo uma barragem, eu estou fazendo uma catedral, eu estou fazendo uma escola, eu estou fazendo uma casa. O mesmo ato. Então, nós precisamos ter propósito, né? Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui é geração de propósito. Eu estou querendo contribuir com a vida dos outros, não é? E, finalmente, a transcendência, né? Que nós, quando criamos um córtex pré-frontal, que funciona aqui dentro da caixinha aí do Sapiens Sapiens há 50 mil anos, né? Nós começamos a ter uma angústia, né? Nós sabemos que nós somos finitos. Todos nós que estamos aqui sabemos que existia vida antes de a gente estar aqui e que vai continuar existindo vida depois que a gente for embora, né? E, portanto, no propósito, o dinheiro é só marginal. Você só aceita trabalhar como trabalhavam aquelas pessoas lá em 83 se não tiver outra alternativa, senão você não vai fazer isso, né? E na transcendência, isso aqui não faz nada, não tem efeito. Então, o dinheiro, sim, pode ajudar a gente a ser mais feliz. Mas eu posso ter todo o dinheiro do mundo e ser profundamente infeliz. Eu já trabalhei com muitos filhos de milionários
que poderiam ter todo o prazer que eles quisessem. Só que eles não tinham propósito, né? E já vi outros filhos de milionários cheios de propósito, né? Não que tenha, né? Sei lá, se você imaginar quantas pessoas têm aí um legado de tocar sua empresa, etc., né? Que vem de filhos de milionários, que não tem nada a ver. Então, eu acho que o dinheiro a gente tem que cuidar, e eu acho que é muito certo a gente usar para aquelas coisas que nos trazem prazer, né? Sem dúvidas. E, claro, bem como você falou, ou seja, equilíbrio, né? Em relação a pessoa estar endividada, tem que ter um equilíbrio, tem que saber que supérfluos poderia ou não ter uma adesão, etc. Mas a gente trabalha, claro, para ter acesso também aos desejos, a realizações, a alguns supérfluos. O grande desafio, acho que da maioria das pessoas, está em equilibrar esses supérfluos, né? Esses desejos. E aí, às vezes, até uso o exemplo, né? Refletindo com algumas pessoas. É quem vai almoçar do lado do trabalho vai gastar 10, 15 reais. De repente, os amigos chamam para ir almoçar no shopping uma sexta-feira, e você já vai gastar 10 para o estacionamento e 30 para o almoço. Ou seja, aquele almocinho de 15 foi embora, se tornou 40. E aí você está indo para o banheiro, passa e vê uma blusinha, uma roupa, um eletrônico que você até queria, mas sei lá, estava muito caro, vê que está na promoção. E ainda pode parcelar em 10 vezes. Então aquele almoço que era 15, que se tornou 40, vai para 440. Na volta para o carro, feliz da vida, porque é sexta-feira, aí você ainda resolve parar para tomar aquele cafezinho gourmet ou aquele brownie de 15 reais. E aí o almoço, que seria 15, se tornou 455, eu já perdi as contas, pelos pequenos prazeres, pelos pequenos desejos e os pequenos supérfluos. É isso que termina por pegar muito a gente, e você, não posso nem dizer que é mestre nisso, né? Mestre no sentido da palavra, mas vai além, né? Vai muito além a título de formação e de título, efetivamente, né? Mas a influência das finanças comportamentais nesse tipo de ação, você aprofundou tanto aí nos teus estudos, na tua formação, e que lições a gente poderia tirar de vivência, impacto que a gente sente nesse momento que a gente vive de pandemia em relação a comportamento e a alguns pontos que podem se destacar a título de finanças comportamentais de tudo isso que a gente vem vivendo nesse momento? Eu acho que as finanças comportamentais ela tem duas grandes... São muitas coisas, né? Seria falar aqui. Mas enfim, se a gente for pensar, talvez a propensão ao risco no campo das perdas, que é uma coisa que as finanças tradicionais diziam que não, né? E a gente tem. Muita gente que está hoje fazendo trader, né? Às vezes até como uma forma de achar que a vida, que ele está fazendo alguma coisa, né? Isso é muito arriscado, quer dizer, é difícil você imaginar que alguém que não é um profissional, etc., que vai ganhar dinheiro com trader, muita gente está fazendo isso, né? E a outra coisa é o desconto hiperbólico, que as finanças tradicionais diziam que era um desconto exponencial, né? E o desconto hiperbólico é você dar um valor excessivo para o agora, né? Então, a gente acaba, às vezes, né, dando um valor excessivo para o agora. A gente está triste, né, de repente, e você quer sair desse momento, às vezes, e aí o consumo tem se tornado, né, muitas pessoas um problema, né? Porque hoje é muito fácil você consumir. Tu entra na internet, né? E de repente você gasta uma fortuna com coisas, né? Porque se tornou muito fácil, o consumo virou perpassivo na nossa vida, né? Antes, como você disse, eu tinha que ir no shopping, etc., né? Hoje você entra na internet, o consumo está sempre ali, né? Então essa tendência, né, dessa gratificação instantânea, né? E que eu acho que é problemático, né? E a pandemia tem afetado algumas pessoas mais e algumas pessoas menos, né? Eu confesso que a pandemia tem me deixado bastante chateado. Assim, eu vejo gente que lida muito bem, né? Esses dias eu fiz uma live ali com o Gustavo Cerbasi, que você conhece bem. Ele está trabalhando muito bem na pandemia, né? Eu não sei. Quer dizer, minha filha já não está mais em casa, meu filho está, mas ele trabalha bastante, né? Então, se você tem filhos pequenos, às vezes é mais fácil você... Mas, senão, eu acho que ela afeta bastante. Eu tenho sentido muito a distanciamento dos amigos, né? Então, acho que é isso aí, né? E, às vezes, a gente tenta se gastar para se... Enfim, né?
para essa E é gratificação. muito acessível, né? Fácil, Está na né? palma da mão, como você falou. Está na palma da mão ali o consumo, então numa hora de um impulso, de uma insatisfação, de um momento qualquer, hoje é muito fácil, né? Você gastar muito, o crédito é responsavelmente concedido e o resultado é muito do que a gente vê, né? O nível de endividamento, e com essa falta de educação, de conhecimento, de domínio mínimo, básico financeiro que tem, gera todo esse caos, né? Tem até uma coisa que o Serbasi falava bastante ano passado, que eu acho bem interessante, né? A gente vive aí um isolamento que é muito mais físico do que social, né? E isso me remete muito a 2005. Você falava de 83 era o ano que eu nasci, eu não vou ter lembranças mais distantes, então eu posso falar de 2005, que eu vivi uma experiência que foi muito arrematadora aí na minha vida, quando eu fui morar no Timor-Leste, né? Trabalhar como voluntário lá no país recém-saído de guerra, do outro lado do mundo, na Ásia, e ali eu vivi um isolamento físico, nem físico, ali era social, eu posso dizer, em relação ao que eu vivia, aos amigos, à família, ao meu dia a dia. Porque em 2005 não tinha um Instagram, um WhatsApp, o máximo era um Skype, mas eu morava num país extremamente pobre, a cidade que eu morava só tinha 6 horas de energia por dia, 18 a 0 hora, internet era uma coisa de cinema, e ali eu vivia um isolamento grande. Então acho que isso, entre outras coisas que eu vivi, outras experiências trabalhando aí mundo afora, em tantos lugares sofridos, desafiadores, acho como Haiti, o lugar isolado que eu morava na Bolívia, entre tantas outras experiências, eu acho que me deram um pouco mais de força para conseguir suportar esse isolamento que hoje a gente vive, que de fato é muito mais físico do que social, uma vez que a gente consegue ter acesso às pessoas, a gente consegue, claro, não da forma que se queria, mas botar numa mesa ali para conversar, compartilhar momentos como esse, mas é sim muito desafiador e a gente vê que um ano depois parece que tudo se renova e de uma forma muito mais desafiadora, né? Apesar da gente saber se proteger, se defender um pouco melhor e ter o lado bom de que a gente já consegue enxergar essa luz no fim do túnel, né? Apesar desse fim do túnel parecer ainda tão distante, né? Bom, a coisa... Torcer para a luz não ser um trem vindo em nossa direção, né? Porque realmente está assustador, né? Assustador. Bastante difícil. É uma coisa que a gente não vai ter muito tempo mais aí, né? Mas a gente tem uns minutinhos mais que eu vou tomar aí do teu tempo, pedir para você falar um pouco de um conceito que eu gosto muito, que eu ouvi de você, que é aquele de hipoteca reversa, né? A hipoteca reversa, eu acho que é algo que muita gente deve desconhecer. Para mim foi algo novo, conheci através de você, que eu acho que é bastante interessante. E explicar um pouco melhor para a gente aí como é que funciona, o que é, e no Brasil como é que isso pode vir a se firmar de fato, né? Bom, eu venho trabalhando há muito tempo com esse conceito de hipoteca reversa, né? É uma luta, já escrevi vários artigos, consegui colocar um projeto de lei no Senado, né? A hipoteca reversa, na verdade, é um conceito muito antigo, né? Na França se chama viager, né? É um conceito lá, enfim. Como é que funciona? Porque no passado a herança era muito importante, certo? Sei lá, o sujeito que era pobre, a única chance que ele tinha era se o pai comprasse uma terrinha para que lá no futuro ele conseguisse ter alguma coisa, tal. E existia um pacto intergeracional que dizia os pais o seguinte: eu vou tentar enriquecer os filhos e caso eu fique velho, os filhos têm a obrigação de me cuidar, certo? E esse pacto era muito forte. Em muitos lugares ainda é fundamental, quer dizer, o cara que abandona o pai ou a mãe, poxa, ele é um pária social, né? Agora, esse pacto era simples quando os pais viviam pouco tempo e tinham muitos filhos. Sei lá, numa casa com 10 filhos é fácil você cuidar, né, da mãe ou do pai que ficasse velho e tal. E a herança era muito importante. Agora, hoje, o que acontece? Sei lá, eu estou com 60 anos e a minha mãe está firme e forte trabalhando, super saudável, né? A minha esposa tem um pai com 90, que vai fazer 95 anos. A mãe com 89. Veja, então, quando as pessoas vão receber, teoricamente, herança, a herança não causa mais nenhum impacto, porque você tem uma herança lá aos 25, 30, né? Então, a hipoteca reversa é se você tem um bem, por exemplo, o velhinho que só tem uma casa. Ele não tem outra coisa, só tem a casa. E aí acabou o dinheiro dele. O que ele precisa fazer? Ele precisa vender a casa e morar
com um filho ou morar numa casa de repouso, que às vezes é um depósito de velhos, né? Então, a hipoteca reversa, você vende a tua propriedade, só que você mantém o direito de uso. Então, por exemplo, se eu quisesse essa minha casa aqui, se eu tivesse sem dinheiro, eu poderia vender essa casa ao banco, certo? Normalmente, nos Estados Unidos é só depois de 65 anos, na França também, e aí eu tenho direito de morar nela enquanto eu estiver vivo. E o banco vai me pagando um valor mensal. Porque quando você faz uma hipoteca, a hipoteca natural, você compra o bem e o banco te empresta o dinheiro e você vai pagando, né? A reversa é o contrário, o banco fica te pagando, né? Enquanto você viver. O dia que você não puder mais morar na casa ou você vier a falecer, esse bem vai para a companhia hipotecária ou para o banco. E aí você pode criar fundos imobiliários, etc. E é um conceito muito interessante, né? Muito interessante, que existe em vários lugares do mundo, né? E aí o pessoal diz, mas o banco vai lograr o velhinho. Não, veja que, né? Então, nos Estados Unidos isso é uma coisa comum, na França existe desde 1200, né? Tem um filme muito bacana que tem na Amazon Prime, eu não sei se é a Amazon Prime ou HBO, mas que é My Old Lady, né? É um filme, é uma comédia em que fala lá desse sistema voyager lá na França, né? Então eu venho trabalhando muito, assim, é um sonho que eu tenho de um dia ver a hipoteca reversa sendo usada aqui, né? Mas não é fácil, porque precisa de um marco legal, né? E é difícil aqui, né? Interesse, né? Interesse lá, já tá, você disse, teve o projeto, já entrou, não sei em que estágio está, né, na Câmara e tal, mas tem um interesse disso, precisa ter alguém fazendo lobby realmente, precisa... É algo que é bem... Eu aprendi bastante com isso, né? Porque tem um projeto no Senado, que eu ajudei lá a formular, e existe um na Câmara também, né? Tem 2. Mas é muito difícil, porque as pessoas que sempre acham, mas qual é o teu interesse nisso? Eu digo, olha, meu interesse é o interesse de um professor, né? Eu não tenho dinheiro para montar uma companhia de hipoteca, né? Então, é o que você diz, né? A gente conhecendo como funciona a política brasileira, às vezes é difícil. Acho difícil, desestimula muitas vezes, né? Deixa a gente meio incrédulo em determinadas coisas. Muita legislação em causa própria. A gente vê agora aí essa questão da imunidade parlamentar que está rodando aí, aonde vai parar. Aliás, a gente até já sabe, né? A gente já tem ideia. E cada vez mais a gente fica mais desacreditado, vendo mais polarização e mais desafios para a gente conseguir avançar para algo que fosse realmente razoável. Isso é bastante complicado. E o que é importante é a gente pensar que só é possível um país efetivamente ir para frente quando as melhores cabeças, ou pelo menos uma parte das melhores cabeças, quiserem ser políticos, né? Porque quando a gente diz que, político não vale nada, todo político é ladrão, tudo isso, tudo aquilo, o que acontece? As pessoas boas, então, não vão para a política, né? E aí a política fica para os maus, né? Então a gente precisa voltar, eu acho que valorizar a política, né? Valorizar a política. Eu sei que é difícil, né? Mas a minha geração, por exemplo, é uma geração que, sei lá, grande parte das pessoas, sei lá, o cara fala em ser político já significa que o cara não é sério, né? E tem muita gente séria na política, né? Infelizmente, eu acho que cada vez é mais minoria, né? Mas existem ainda, né? Existem muitas pessoas que lutam efetivamente por um ideal, né? Então, eu acho que a gente não pode jogar todos os políticos na latrina, né? Porque aí a gente não tem como que, né? Aí só se a gente apostar efetivamente na ditadura, e mesmo na ditadura, né? Se você pegar lá na China, existe a política, né? Se você pensar mesmo na época da ditadura dos militares aqui, existia a política, né? Os generais que nos comandavam precisavam fazer política dentro dos quartéis, né? Exato. Desafiador, mas ao mesmo tempo, de alguma forma, acreditar, mas desestimula, de fato, né? Muitos jovens, há tanta coisa de entrar,
a gente vê, se bem que no momento a gente tem visto, né, algumas forças jovens, algumas caras novas, mas vamos ver o que é que realmente aguarda nesse sentido. Eu fui de Grêmio Estudantil, eu participei ativamente de tudo isso no passado. Muita gente brincava, acreditava que eu iria para esse lado, mas nunca cheguei a cogitar, não. Mas realmente é necessário, né? Sangue novo, mudança efetivamente. É isso que a gente vê, uma crise de liderança muito grande. No mundial, se a gente for ampliar também, a gente vive uma crise muito grande de lideranças. Tá? E nesse momento de pandemia, isso ficou muito claro, né? Teve até um livro bem pequeno, um e-book, mas muito legal, que o Yuval Harari escreveu aí em relação à pandemia, e ele trouxe isso de forma muito contundente, muito reflexiva também, quanto à dificuldade de um momento tão desafiador, talvez o maior dessa geração, a gente bater com a crise de liderança, de ideias, ideais, ideologias e tantas coisas que se misturaram nesse momento. Né? Bom, mas só para encerrar aí, Jurandir, não tomar mais do tempo, a gente finalizar legal aqui no grande estilo, acho que tem uma experiência sua que é boa, que de repente você pode compartilhar. Conhecendo um pouco da tua história aí, me parece que você viveu boa parte de tua infância aí em Santa Catarina, né, Bocaina do Sul, não é isso? Exato. E com o tempo, parece que você fez eu não sei nem como chamar, tá? A gente falou aí de hipoteca reversa, eu vou falar do êxodo reverso, né? Ou você retornou para aquele lugar que foi da tua infância, tão marcante por tantas experiências de mais desafios na tua vida, infância e tal, e hoje parece que você voltou em outro formato para ver a cidade de uma outra forma, para ver o tempo passar de uma outra forma e vivendo um outro momento. Né? Que impactos planejamento financeiro, a educação financeira podem causar na tua vida nesse sentido? Ou seja, como é que o planejamento financeiro, a educação no sentido de conhecimento e tal, jogaram a favor para que você pudesse fazer esse caminho, né? E para que as pessoas que estão escutando a gente possam entender melhor qual foi o caminho, né? Como é que era na infância e como é que está sendo hoje e o que é que fez você linkar e está revivendo isso nesse olhar de hoje. Então, eu nasci numa fazenda em Bocaina do Sul, né, que é uma pequena cidade aqui. Meus avós que compraram, meu pai trabalhava lá, enfim, se criavam porcos, mexiam com madeira e etc. Eu morei até os 6 anos lá, numa casa sem energia elétrica, né? Era um tempo muito bacana, gente. Era fantástico, porque eu tinha tudo que uma criança precisava, né? Eu tinha meus pais perto, eu tinha 3 avós, era um negócio, né? Porque o meu pai era muito apegado com o seu Doco, né? Que era um negro e que contava lá todas as aventuras, né? E aquelas histórias fantásticas da África, etc., né? Então, eu, branco desse jeito, eu tinha um avô negro, né? Que é uma coisa bacana, né? E a gente considerava ele, né? Então, tive uma infância muito boa e depois eu fui para Lages. Meu pai viveu lá o período do milagre econômico, acabou falecendo muito jovem, num acidente, e aí nós viemos para Florianópolis, certo? A minha mãe com 3 filhos pequenos, né? Viemos para Florianópolis e aqui eu construí minha vida, né? Construí minha vida e durante muitos anos, desde os anos 90, eu comecei a trabalhar muito com cursos, né? Então, eu acho que sou um privilegiado, eu conheço o Brasil como poucas pessoas, né? Eu dei curso por esse Brasilzão todo, né? Roraima, Acre, Rondônia, né? Todos os estados, enfim. Mas então eu consegui ver tudo isso. Adoro São Paulo, eu sou encantado por São Paulo, né? Sempre fiquei muito tempo lá. E aí eu cheguei a um ponto que eu disse, olha, eu vou começar a preparar minha aposentadoria. E aí eu voltei lá para a minha fazenda da Serra, que é minha e dos meus 2 irmãos, e lá a gente tem uma casa de madeira ainda que é da minha mãe, né? Lá. E aí eu fiz uma outra casa, daí já bem melhor, né? Uma casa bacana lá e tal, muito pequena, né? Um projeto que eu fiquei 20 anos pensando, muito pequeno, mas muito adaptado ao frio lá, porque lá é realmente muito frio, neve, etc., né? Então eu fiz lá essa casa e pensei em ficar direto lá. Quer dizer, ficando só aqui com a UFSC, ficar 2, 3 dias aqui e ficar o restante lá.
Mas eu senti que ainda não estava na hora. Eu acho que então esse projeto talvez seja para daqui 1 ano, daqui 2, né? Mas eu vou muito para lá, né? Então lá eu tenho reflorestamento. Eu e meus irmãos temos reflorestamentos de pinos, né? De pinheiro americano. Temos plantação de soja, moranga, gado, né? Então é isso. É uma casa simples, mas muito aconchegante, né? E eu sou um cara, que pese eu trabalhar com dinheiro, eu sou um cara extremamente desligado de dinheiro, né? Eu não ligo para dinheiro, eu acho que é estranho isso, né? Mas eu acho que eu preciso de tão pouca coisa, né? Eu não consigo entender certos consumos das pessoas, né? Sei lá, o cara gastar fortuna com carro, né? Todo ano trocando, ou eu gosto, enfim, de coisas simples, né? Quer dizer, enfim. Então, essa preocupação excessiva, né? Porque as coisas simples, as coisas boas da vida não são tão caras, né? Claro que para algumas pessoas são muito caras. Eu acho que eu tive bastante sucesso econômico ao longo da minha vida, eu não posso me queixar disso, né? Eu convivo com muita gente muito simples, né? Mas o que a gente precisa pensar é que falta de dinheiro. A gente pensa que falta dinheiro para quem ganha pouco. E tem muita gente que ganha muito pouco que não falta dinheiro. Né? Tem muita gente que ganha pouco e que não falta, que tem dinheiro. Sei lá, lá em Bocaina o cara se aposentou com um salário mínimo, a mulher com salário mínimo, eles vivem com 2 salários mínimos, tem galinha no quintal, tem um porquinho, tem uma hortinha, não pago internet, não pago. Simplesmente esse cara, com pouco ele consegue viver. E tem cara que ganha 50 mil reais, você que trabalha com planejamento financeiro, você sabe que tem cara que ganha 50, 80 mil reais e está sempre sem dinheiro. E o dinheiro para ele é um inferno. Então acho que a gente tem que colocar o dinheiro na vida não como fim. Eu vejo que... E aí a gente vê tantos perfis na internet que colocam o dinheiro como fim. Eu acho que o cara que coloca o dinheiro como fim da vida é um pobre coitado. O dinheiro é meio, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Eu pelo menos, olho assim, quer dizer... eu vejo que, sabe, você ficar supervalorizando o dinheiro como se ele fosse uma coisa importante, realmente não acho assim. Eu acho que tem equilíbrio, né? Você não ficar se preocupando, etc. Então, eu acho que é isso. Esse foi meu caminho aí. De volta para a roça. Muito bom, muito bom. Bom, muito bom tudo, né? Dá para ficar aí sempre um tempão, sem sombra de dúvidas, agradecer demais, como eu te falei, e não é à toa. É muito bom poder falar com alguém que é referência de suas referências. Então, parece que eu vou ainda mais longe quando tenho essa oportunidade, e agradecer você aí demais por ter aberto esse espaço, tá? Certamente muita gente vai escutar isso por podcast, normalmente vai reproduzindo, vai seguindo demais também o YouTube aqui, que eu vou estar deixando, e bastante gente vai se beneficiar com muito do que a gente pôde escutar de você aqui hoje. Então, mais uma vez, agradecer. Um grande abraço. Obrigado. Que a gente tenha mais oportunidades também de estar junto. Espero um dia voltar a viajar e eu chegar aí no Recife para a gente comer um peixe ali na... Como é que é o nome daquele restaurante? Fica ali no meio do... Como é que é? Eu sempre... Fica... esqueci. Era um que ficava quando você ia entre a praia Pina, Brasília Teimosa e Recife Antigo, não? Era casa de banho, eu acho que fechou. São casa de banho que ficava perto ali das estruturas de Brená, né? Exatamente. Mas a gente eu acho que ele fechou. Acha outro. Então, bom, da mesma forma, podendo encontrar adiante por aí em algum lugar que você estiver passando, sem sombra de dúvida, tentar esse contato, tentar esse acesso, que vai ser muito importante, sim. Claro, vendo do lado de cá, Saudar Notícias. Um grande abraço, então. Muito obrigado, Jani. Obrigado. E uma ótima semana para você e todos que estiveram aqui com a gente. Obrigado. Bom papo.